Bom, dando sequência aqui no programa, nós vamos conversar com o professor Marcos Uchida. Ele é integrante do grupo do projeto Hub Viva Bem. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí da Band. Muito obrigado, professor. O que é o Hub Viva Bem? Então, o Hub Viva Bem, na verdade, ele é um local que está sediado na Universidade Estadual de Campinas, né, em Campinas, e ele faz parte principalmente de uma equipe multiprofissional que inicia o trabalho dentro do Instituto de Computação, né, liderado pelo professor Anderson Rocha, né, o professor titular lá do Instituto de Computação, e dentro desse hub você tem diversos profissionais, né, desde cientistas da computação, como físicos, médicos, e no meu caso, né, que estou lotado na Faculdade de Educação Física da Unicamp, né, então temos nós da Educação Física também participando desse hub aí do Instituto de Computação lá da Unicamp. Legal, é uma mistura de conhecimentos, de expertises, né? E acho que o foco que a gente pode abordar para falar de esporte é a inteligência artificial, que é o grande assunto hoje da sociedade. Ela já está dentro do esporte, principalmente no futebol. No que ela pode trabalhar, já está inserida, está bem inserida, tem mais espaço, mais campo. Aonde ela pode trabalhar no futebol, professor? Muito bom, Fernando. Eu acho que o futebol, realmente, até porque eu estava ouvindo, né, as entrevistas anteriores, como vocês falaram, ela trabalha com milhões, se não bilhões, muitas vezes, né, pensando no mundo. E certamente há um grande investimento, principalmente preocupado na questão da prevenção das lesões, né? Então, uma questão do foco na prevenção das lesões. Imagina, né, que vocês falaram aí, cada ponto ganho ou perdido são milhões ali de reais envolvidos. Então, evitar, né, logicamente, a lesão de um grande jogador, de um grande investimento, vale muito a pena, né? Então, evitar as lesões, né? E hoje você tem tudo muito monitorado, inclusive em alguns estádios ali, você tem câmeras espalhadas em todo o estádio, onde você consegue fazer um scout, né, verificando qual que é o posicionamento dos atletas, qual que é a velocidade, qual é a aceleração, desaceleração, quilômetros, né, percorridos durante os jogos, quem ataca mais, quem defende mais, ou seja, você consegue traduzir todos esses diversos dados, né, para que você tenha a melhor abordagem tática, técnica e ainda se você colocar ali como uma variável, né, tentando evitar a questão da lesão a partir do momento que você consegue notar que alguma coisa vai errado em relação ao comportamento usual desse atleta. Então, a parte técnica, a parte tática, a parte de prevenção de lesão, realmente, né, uma coisa que está sendo bem estudada, outras questões mais voltadas para o aspecto biomecânico. Então, na verdade, assim, eu vejo que a inteligência artificial, quando você pensa em muitas variáveis, né, Fernando, então você pensa assim, por exemplo, futebol, né, que é o carro-chefe aqui da conversa, você tem lá a posição dos jogadores, né, vocês estavam falando do campo, vocês estavam falando, né, por exemplo, do Série A, se é Série B, né, da alimentação, por exemplo, do estado emocional, as questões relacionadas à parte antropométrica. O que é a parte antropométrica, né? Como é que é o comprimento da coxa desse jogador, do joelho? Já teve lesão? Não teve lesão? Teve lesão, foi do quê? De ligamento cruzado anterior? Foi de menisco? Então, assim, você tem, né, dezenas de variáveis ali que você pode, né, que só colocando numa planilha de Excel, talvez você não tenha um resultado, né, satisfatório. Mas quando você coloca ali para uma análise através de um cientista de computação, né, que trabalha com inteligência artificial, você consegue verificar algum tipo de comportamento padrão que possivelmente, né, vai te ajudar. Logicamente que o olhar, né, do técnico ali, né, do treinador é fundamental, né, para corroborar com esses dados, ou seja, para confirmar esses dados. Não adianta a máquina falar, tira esse jogador, mas, vou tirar esse jogador aqui que vale milhões nesse momento. Então, assim, tem que ter sempre um olhar também humano para que você tenha as melhores decisões, viu, Fernando? Acho que a grande fronteira é encontrar esse equilíbrio com os dados oferecidos, com o olhar e a experiência de quem comanda e de quem também está sendo comandado, né?
Perfeito, perfeito. Não, acho que esse é um grande desafio, até porque quando você pega em esportes ainda de base, ainda você, né, eu vejo assim que você tem um pouco mais de liberdade de trabalhar, né, baseado eventualmente nas questões da evidência científica. É melhor aceito ainda pelos garotos, né? Isso, exatamente. Agora, quando você vai num nível onde você tem ali envolvimento, né, de cifras maiores, aí você tem questões políticas ali que talvez, né, acabam interferindo, não que o deveria ser o ideal, né, do que é apontado pela comissão técnica. Ó, acho melhor poupar isso aqui, não, mas a gente tem que jogar. Né? Eventualmente pode acontecer questões ali que nem a inteligência artificial salva, viu, Fernando? Ô professor, estamos conversando com o Marcos Uchida, professor da Unicamp, e está trazendo dados ali como a IA está entrando no esporte, entrando com força, a inteligência artificial, e na prevenção, na avaliação e também na perspectiva que pode ser oferecida no desempenho de atletas, principalmente no futebol. Hoje, contratar um analista de IA faz parte, é tão importante quanto contratar um bom centroavante? Eu vou dizer para você que é essencial, viu, Fernando? Porque, sem dúvida alguma, aquilo que eu falei, antigamente você tinha só o scout, né? Então você filmava lá o jogo, ia analisar. Hoje não, hoje você sabe que você pode contar com todas aquelas variáveis que eu citei no início, né? Desde condições, né, relacionadas às próprias avaliações que os atletas fazem, né, na pré-temporada, durante a temporada, avaliando os jogos. Então, assim, é algo que é essencial. Então, quem não tem, deve ter, porque se não tiver, vai estar sempre numa condição de desvantagem, viu, Fernando? Eu vejo isso claramente que agora, né, esses analistas, né, eles devem ter essa expertise nessa área da inteligência artificial, porque, sem dúvida alguma, é o que a gente chama de Big Data, né, a quantidade de dados que você tem enorme e como você consegue trabalhar com elas de forma a realmente ajudar o treinador, a comissão técnica para as melhores decisões, as melhores intervenções e ainda, né, no momento de você saber, agora é de acelerar ou agora é de frear, né? Então, avaliações, por exemplo, da biomecânica, né, do movimento, que podem ser usadas, aí até puxando um pouquinho porque a gente faz lá no Hub, né, que é trabalho com tecnologia vestível, né? O que é tecnologia vestível? Então, hoje, por exemplo, você percebe que todos os jogadores, principalmente da Série A, todos eles estão, né, com aquele sutiã, né, por exemplo, um GPS. Então, aquele GPS ali, ele está traduzindo para você quanto ele correu, quanto você acelerou, né? E tudo isso aí acaba gerando uma quantidade importante para você traduzir. Mas não adianta nada você ter um dado se você não tem um profissional. Você tem que transformar um número em informação, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que esse que é o grande desafio, né? Porque o que acontece é como a gente brinca, né, Fernando? Não adianta eu ter uma Ferrari se a gente não tem um grande piloto, né? Quantas pessoas, isso eu vejo aí do dia a dia do jornalismo, a gente pensa assim, o cara comprou uma máquina fantástica, mas ele não teve uma aula, né, de como conduzir aquele carro e muitas vezes acaba entrando em acidentes que a gente fala, poxa, né, bateu o carro, né, há pouco que ganhou e tudo mais. Eu acho que assim, são questões que você precisa de um recurso humano ali qualificado para você realmente poder trabalhar com esses dados, né, de forma a você ter o retorno positivo, né? A gente tem um analista frio e claro e transparente dos números. E ao mesmo tempo a gente precisa ter o analista que transforma esses números em informação. Mas para transformá-lo em informação, ele precisa ter o conhecimento, a expertise e a demanda da parte prática, que é os caras é o treinador, é o preparador físico, é o fisiologista e tal. A gente já tem essa geração desse profissional que navega nessas duas áreas, o cara que sabe ler o dado e sabe a demanda que é preciso do outro lado, porque se você não tem ideia da demanda que é precisa, que é necessária do outro lado, você não consegue fazer a tradução dos dados em algo factível para quem tem que utilizá-lo. A gente já tem esse profissional ou a gente precisa desenvolver? Eu achei fantástica a sua pergunta, viu, Fernando? Eu acho que a gente tem e está construindo novos profissionais, né? Isso eu vejo
nitidamente porque, né, lá na Unicamp a gente trabalha na questão da pesquisa, né, aplicada muitas vezes, mas formando mestres, formando novos doutores, e muitas vezes a gente formava mestre e doutor para ser futuro profissional para trabalhar na universidade, né? E hoje a gente percebe que não. Talvez uma boa parte, né, daqueles que são formados nas universidades de ponta principalmente, eles acabam ingressando em grandes clubes, né? Ou, por exemplo, trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil, ou trabalham no Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Nos grandes clubes de futebol. Então, eu percebo claramente que está tendo, né, uma massa crítica, uma grande quantidade que vai estar fazendo a diferença. Lógico que possivelmente ainda é um pouco embrionário, porque eu até entendo que para alguns gestores, né, ele fala, não, mas a gente foi bem até agora, né, porque a gente precisa falar dessa molecada que só trabalha com computador, mas é aquilo que você falou e muito bem dito, são pessoas que já estão naquele ambiente, né, são pessoas que já não é um outsider, né, não é um cara visitante do futebol, não é um cara visitante do tênis, ou do basquete, ou do handebol, ou do vôlei, ou do esporte paralímpico, por exemplo. Não, é aquele que já estava lá dentro e aí teve um aperfeiçoamento. Então eu percebo que esse trabalho, né, multidisciplinar e multiprofissional, porque aí você vai envolver, como você falou, vai ter o treinador, vai ter o preparador físico, vai ter o analista de desempenho, você vai ter o biomecânico, que antigamente não tinha essa figura, vai ter o nutricionista, vai ter o psicólogo, você vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, né, o nutricionista. Então, assim, tudo isso, né, vai ser importante para você ter uma boa abordagem, né, em termos de atuação. Né? Hoje não tem como você falar assim, eu vou fazer o teste e não vou usar, né, só de enfeite, porque antigamente o que a gente fazia? Vou falar assim, há 30, 40 anos atrás, o que se tinha era basicamente teste de VO2 máximo, né, você lembra bem. Sim. Você pega lá no início onde você tinha, né? Vai pra esteira, põe aquela máscara que você ficava babando e... É isso mesmo. Naquela época onde você tinha, né, até, eu gosto muito de falar, né, o professor Turíbio, na verdade, sim. iniciou todos os trabalhos voltados da fisiologia. Lotufo. E o Lotufo, então, exatamente. Então, assim, toda aquela geração, na verdade, onde naquele momento o importante era o VO2 máximo, era, né, quanto o músculo captava de oxigênio para produzir energia. Hoje, aquilo é talvez 1/1000 da performance, né, entendeu? Então, você vê que de 30 a 40 anos para cá, houve praticamente uma revolução. E a inteligência artificial, de fato, ela vem para fazer uma revolução, né, porque aquilo que você falou naquela pergunta, se não tem, já vai estar em desvantagem, né? A resistência dos clubes, ou os clubes procuram esse hub para tentar entender melhor e se inserir melhor nessa nova realidade? Então, olha, por incrível que pareça, isso ainda é muito tímido, viu, Fernando? A gente teve até algumas pessoas que me procuraram para fazer, né, justamente essa conversa, né, com os clubes e tal, mas ainda é muito, muito tímido. Acho que eles não conseguiram ver, né, essas possibilidades, de fato, de atuação. Mas, por exemplo, indo mais para os esportes paralímpicos e esporte olímpico, a gente tem um trabalho junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, a gente já vai iniciar alguns trabalhos, né, com a inteligência artificial para justamente pensar, né, desde o trabalho da base até o alto rendimento ali, né, entendendo quais são, diríamos assim, aquelas pessoas que teriam melhor perfil para as modalidades, né, que seriam mais encaixadas para algumas ações, ou seja, já existe um grupo ali trabalhando nesse sentido. Mas acho que no futebol, ninguém procurou com a gente. Como a gente é muito forte nessa área do esporte paralímpico lá na Unicamp, a gente acaba também tendo essa aproximação um pouco maior. Mas, lógico, tem outros grupos grandes também que trabalham nessa área da inteligência artificial, né? Como é que vocês lidam com essa fronteira que em algum momento ela tem que ser estabelecida entre o que até onde a tecnologia vai e até onde o lado humano permite e aceita? Também uma boa pergunta. Eu acho que isso aí é fruto de uma reunião de uma equipe técnica
muito adiantada do ponto de vista, né, do olhar para o futuro, né, Fernando? Porque, primeira coisa, eu acho que assim, quando a gente fala de inteligência artificial ou das suas respostas futuras, tem que pensar o seguinte: quais dados eu estou usando, né? Onde é que são esses dados? De onde eu peguei eles? Será que se eu usar um sub-17 é a mesma coisa de trabalhar profissional? Entendeu? Então, assim, é a qualidade dos dados. Então, primeira coisa é você ter a qualidade dos dados, começar a trabalhar com eles e certamente, né, poder ter esse olhar. E aí que eu vejo esse limiar que você falou. É um grupo onde consegue entender o papel, né, real do treinador e o papel real, né, desses dados, né, ou das indicações da inteligência artificial. Porque, por exemplo, como você muito bem sabe, pela sua própria jornada no esporte, bom, os dados eles estão apontando para uma direção, né? Coloque esse jogador que ele ele é a promessa do dia de hoje. Mas a comissão técnica e o treinador, ele tem um olhar humano, que a inteligência artificial não está fazendo isso na hora. Ele olha, né? E você, como jornalista, também sabe. Você olha para o jogador e fala, não tá bom, hein? Porque isso aí é uma expertise que você não ganhou de ontem para hoje. Foram anos de aprendizado, né? Que é aquela reunião de sentidos aliada ao instinto, à percepção, à intuição, coisa que a máquina não te dá, né? Exatamente. Então, isso que precisa ter esse discernimento. Não acredite nem só num lado, nem no outro, mas a decisão no final é da pessoa, né? Não da máquina. Esse é o meu olhar e por isso que eu acho que assim, a inteligência artificial ela vem para dar esse apoio, mas sem dúvida alguma o profissional, ou a comissão que vai bater o martelo aí em decisões que vão fazer a diferença, seja num jogo ou seja numa seleção de atletas, né? Mas sem dúvida alguma um conjunto de dados ele pode apoiar muito. Eu vejo muito isso. Você fala, será que ele bate o pênalti, por exemplo, sabe assim? Ou o Fernando fala, eu acho melhor não, põe outro. Isso aí não é a máquina, porque a máquina vai falar, é aquele que bateu mais, é ele que tem que bater. Ela não tem a leitura do momento, né? Exatamente. Nós vamos chegar a isso, da máquina ter leitura do momento? Não, ele pode até ter. Então vamos imaginar que você tenha um tracking, né? Alguma coisa que está rastreando aquele atleta durante o jogo inteiro, né? E ele, por exemplo, ele consegue captar microexpressão facial desse atleta, por exemplo, né? E ele começa a falar assim, opa, pelos estudos, essa expressão facial é de medo, por exemplo, ou de muita ansiedade, entendeu? E aí ele pode falar, parece que não, melhor. E, logicamente, isso não está associado... Professor, facial, né? Desculpe, como é que ele consegue ler expressões exatas no momento, real time, do que está acontecendo e consegue ter esse tipo de avaliação? E como é que é feita essa captação dessas expressões e como é que ela chega em quem... Eu vejo às vezes em alguns jogos, tem uns caras no banco de reserva lá com os computadores, coisa que o Moraci Santana há 35 anos atrás trouxe, né? O professor Moraci, que foi parceiro do Turíbio muitos anos. Hoje eu vejo muito um computadorzinho lá do lado e tal. A gente já chegou nesse ponto de refinamento, de análise? Então, eu acredito que ainda não, mas eu acredito que é uma questão de pouco tempo, viu, Fernando? Pouco tempo? Me diz quantos anos? Ou meses, do jeito que está mudando a inteligência artificial? Se eu fosse investir, né, teria uma empresa talvez que pudesse fazer isso, entendeu? É lógico, né, tem uma questão muito grande na questão ética e tudo mais que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu fico imaginando que, por exemplo, se você tem esse tipo de monitoramento que até o momento que eu saiba não tem, entendeu? Mas é possível. No jogo, real time, olhando no jogo. Mas se você pegar individualmente, vamos supor, você pega um atleta, né, de futebol de ponta que você está analisando ele especificamente para algumas decisões de uma final. De repente, o seu próprio time pode fazer esse monitoramento. Então, talvez você monitorar o outro, tem que pedir o termo de consentimento livre aí, esclarecido do outro time. Mas, nesse caso, você está monitorando o seu próprio jogador e fala, não é uma boa decisão.
entendeu? Eu não sei que se existe isso ainda, mas eu vejo que é uma promessa, porque são dados ali que você pode, né, analisar. Lógico, tem outros que eu falei da expressão facial porque é uma coisa muito notória, né, na nossa interpretação. Hoje, em qualquer lugar, né, em um país desenvolvido, você, como o pessoal fala, você vai na China, você tem alguém, né, tem os Big Brothers ali da própria rua, né, que estão te analisando, sabe que você chegou do Brasil em tal momento e está te rastreando ali, está vendo o que está acontecendo. Então, para você analisar a partir desses dados da sua expressão facial, é algo que não é muito difícil, porque existem marcadores que conseguem definir as expressões, né, que tem até um pesquisador americano, Paul Ekman, que ele trabalha com as microexpressões faciais, né, da Califórnia. Então ele consegue expressões desde medo, né, nojo, felicidade, tristeza. Então, eventualmente pode ser uma ferramenta, entendeu, Fernando? Mas, assim, eu não conheço nenhum time que esteja fazendo isso. Mas, quem sabe, né? Pois é, então vai servir também para você vai olhar o adversário, vai para cima dele que ele tá com medo. Chuta então lá que o goleiro tá apavorado. E se você for pensar, ô Fernando, é isso que o treinador faz, cara, não é? Sim. Ele tem esse olhar, entendeu? Agora, ele talvez não consiga fazer esse olhar para todos. Agora, se você tiver um equipamento sofisticado, estou viajando, hein? Mas que você consiga fazer esse tracking, né, essa observação multiatlética, diríamos, de múltiplos atletas ao mesmo tempo, você consegue ter um diagnóstico. Porque, por exemplo, se for um esporte individual, isso é mais fácil. Sim. Né? Entendeu? Se é no tênis, sei lá, ou no judô, por exemplo, entendeu? Você tá lá olhando e fala, opa, esse cara aí vai nessa questão. Ou na própria postura, né? Fernando, que o pessoal já coloca, isso já no futebol já é muito comum, ó, para onde eu tenho que chutar a bola no pênalti. Então ele vai fazer uma análise postural ali, né, da pessoa, da posição que ele se encontra e vai trabalhar junto com a estatística de quantas vezes aquela bola vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o centro, né, de acordo com o jogador e para que lado que o goleiro salta mais, para a direita, para a esquerda, fica no centro. Então, a partir desses dados, eles vão passando, ó, goleiro, você tem que fazer para esse jogador, a probabilidade de cair para o lado direito é bem maior. Então, você vai na probabilidade e olhando o quê? Algumas questões da própria biomecânica. O joelho está mais virado para a direita, para a esquerda, né? Então, assim, são esses dados que acabam traduzindo e possivelmente ajudando, né, a você traduzir um pouquinho do que não aconteceu ainda, né? Está prevendo. Pois é, então nós vamos ter outro esporte. Quem viu futebol, viu, porque daqui a pouco nós vamos ter outro jogo, vai ser outra coisa, talvez com o mesmo nome, mas no futebol, que não vai ser mais futebol. Um dos grandes gargalos, professor Marcos Uchida, da Unicamp, especialista aí nessa conjunção, aí nessa integração da inteligência artificial dentro do esporte, a arbitragem é um dos pontos fracos hoje do futebol. Onde a IA pode ajudar a arbitragem? Essa daí é um grande desafio também, né? Até porque, mesmo com o VAR ainda, a gente tem algumas dúvidas, né, em relação a algumas decisões. Como a gente trabalha muito com a questão da tecnologia vestível, por exemplo, né, a própria implementação de, por exemplo, viajando agora, né, mas usando só do jeito que está agora, talvez não dê, mas se cada atleta ele tiver um sensor, por exemplo, né, de localização, a bola tiver um sensor de localização também, dentro dela, né, que a gente chama de... que tem na Copa do Mundo é usado. Isso, exatamente. E aí, mas você não tem no jogador, né? Tem na bola. Não, é só para ver se ela passou do gol ou não. Agora, isso, né, a Copa agora ela vai... Estão dizendo que essa bola nova que a Adidas lançou agora, ela vai ter condição de mostrar a hora que ela faz a curva, se ela saiu, se ela voltou, se ela entrou. Essa análise de dados vai ser possível ser feita. É uma evolução. Por exemplo, professor, um óculos de realidade virtual ou algum dispositivo que o árbitro, a imagem era captada e diretamente essa processada e já voltava para o árbitro para ele ver, está impedido, não está, a bola entrou, a bola não entrou. A gente vai ter condição, por exemplo, de tirar o VAR de uma cabine, colocar o VAR num servidor que ele vai responder automaticamente para o árbitro. Isso também é viável? Eu acho que é viável, eu acho que é uma coisa bem viável. Né? Até e não está longe? Não, eu acho que
não está longe, porque você tem os recursos, né? Tem que ter alguma empresa ali específica que comece a trabalhar com esses dados para você poder ter o dado, né, fidedigno realmente. Você, esse dado aí, é garantido, né? Não é um dado que, tenho dúvidas. Mas é aquilo que eu falei também, né? A decisão sempre é do humano. Então, eventualmente, a própria tecnologia, ela tem alguns gaps, né? Ela tem alguns buracos, ela tem algumas falhas. Então, assim, existe uma faixa cinza na tecnologia também, muitas vezes, né? Que aquele momento que você falou que é a chamada limitação, né? Então, esse equipamento tem uma limitação. Por exemplo, né? Se você coloca um sensor inercial dentro da bola ou nos jogadores, né? Esse sensor inercial, ele vai ter uma frequência de aquisição do dado, né? Quanto ele consegue registrar por segundo, por exemplo. Vai muito rápido e esse sensor, ele não está preparado para isso, já não vai fornecer o dado corretamente, entendeu? Então, assim, quando você tem um olhar externo, fala, a tecnologia tá super boa, mas às vezes tem essas limitações. E a tal da alucinação da inteligência artificial, né? Exatamente. E aí você também tem que ter esse preparo para você falar, isso aqui é um bug, né? Essa é uma alucinação. Vamos voltar ao método old school lá da tela, reúne os profissionais e dá o veredito, né? Ou seja, você precisa, eu acho que ainda assim você vai precisar de uma comissão ali de árbitros, né? Para você fazer a sua decisão, caso mesmo nesse VAR tecnológico ele, né, não atenda, você poder requisitar isso, né? Mas não é uma tarefa fácil, viu, Fernando? Sim, mas não impossível, né? Eu digo isso porque a inteligência artificial, ela depende da pergunta que a gente faz, da maneira que a gente cria o prompt lá e da maneira que a gente a alimenta. Exatamente. A máquina, porque dizem que em algum momento ela vai pensar por si só. E se elas começarem a ter mais afinidade por um clube ou por outro, como é que vai ser? É por isso que tem que ter, né, essa isenção ali, né, de possibilidades. Vai que pega uma máquina fanática por um time. De interferência, né? Porque aí já é uma máquina que tem uma paixão, né? Tem que tomar cuidado. Mas estão falando que a inteligência artificial vai pensar por si só, então vai criar sentimentos. Eu não sou o profissional, né, da computação propriamente dita, né? Então, assim, mas conversando com os colegas lá da computação, eles me dizem claramente que não vai chegar nesse ponto, né? Ainda realmente quem está ali... Ainda é ficção. Ainda é ficção. Quem está lá no comando, né, em relação justamente à própria programação e como você trabalha com ela, ainda é uma pessoa, né? Então, eu não vejo isso com preocupação. Talvez, até conversando com alguns dos colegas, a preocupação é muito maior com a destruição das matas, né? Pensando assim a longo prazo, do que uma revolução das máquinas, né? Pelo que eles falam. De prático, para esse momento, deixando o futuro para o tempo que ele chegar. Hoje, o que o clube que quiser estar dentro do que é possível, dentro da realidade que nós temos de inteligência artificial, tem que fazer, tem que permitir. De futebol. Boa. Eu acho que a primeira coisa, Fernando, é você ter algum responsável na equipe técnica pela questão da aquisição dos dados, né? Os dados que eu estou falando não é só o dado do jogo, né? Ou seja, não é só o scout ali do jogo, verificar quanto acelerou, quanto desacelerou. Isso já é passado, professor. Exatamente, mas assim, ele tem que ter tudo, né? Então ele tem que ter todos esses dados, né? Ou seja, da alimentação, do tempo, das horas de sono. Quer ver uma coisa que ninguém talvez pensou, né? Tempo de tela dessa galera aí do futebol é alta, né? Provavelmente. O tempo de tela não pode estar interferindo na sua performance. Talvez o pessoal não tenha olhado isso, mas tempo de tela, né? O tempo de tela, dependendo do horário que você faz, acaba interferindo no seu sono, né? O seu sono vai interferir na sua recuperação. A sua recuperação, né, pode gerar, logicamente, a falta de recuperação vai diminuir a sua performance, pode influenciar nas questões emocionais,
né, sociais. Então, assim, é um campo muito grande, mas precisa ter alguém, principalmente nos times menores, que consiga coletar pelo menos os dados daquelas avaliações básicas, mas que consiga aplicar. Talvez ele não consiga aplicar ainda com inteligência artificial, até porque a gente, né, pensando não só na Série A é mais tranquilo, mas nas outras, que é a grande maioria, né, dos profissionais de futebol, não conseguem, né, ter essa possibilidade de análise, né, usando inteligência artificial. Mas eles já podem começar a melhorar a análise deles a partir de um comportamento que é visto ali, mesmo que seja numa planilha de Excel, estou brincando, né? Mas assim, já ia ser interessante. Mas nos times profissionais, sem dúvida alguma, né, uma análise um pouco mais sofisticada e personalizada, né? Assim, cada um tem o seu comportamento, e eu acho que isso acaba sendo fundamental para você conseguir ter um melhor desfecho, no caso que é a performance e o resultado, logicamente, né? Bom, pelo que você está falando, apesar de todas as elucubrações que nós tivemos aqui, tão cedo a gente não vai substituir o árbitro por um olhar eletrônico, tão cedo a gente não vai substituir o jogador por um olhar eletrônico, o treinador, muito menos a bola. Mas que se bobear, logo isso chega, né? Não, mas eu acho que assim, tem a questão da beleza da arte, né, que o futebol apresenta pra gente, e eu acho que, sem dúvida alguma, não é algo que é imediato, porque eu vejo que ainda está engatinhando. Alguns clubes, né, de ponta já tem ali a sua comissão, mas eu vejo que eles estão começando a abrir os olhos para a IA meio que agora, com os grupos que estão sendo formados, né, então com profissionais mais novos, né, de 30, alguns de 40 anos ali, que já tem uma afinidade maior com a questão da tecnologia. E, logicamente, uma coisa que é interessante, muitas vezes esse cientista da computação que vai trabalhar aí com o esporte é alguém que já gosta do esporte, entendeu? Então, o que ajuda muito a fazer, né, essa intersecção entre o campo, né, o campo, no caso, literalmente o campo de futebol, e a ciência, né, e os dados realmente. Acho que o grande desafio hoje é essa interface entre essas expertises, né? Tanto a expertise prática do futebol jogado em si, com a expertise da ciência e da tecnologia. Professor Marcos Uchida, professor da Unicamp, trabalhando com inteligência artificial, vários especialistas nessa área esportiva, tentando encontrar o melhor caminho. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações, e sucesso aí nesse trabalho de pesquisa, que a Unicamp é a universidade que orgulha a todos nós pelo seu trabalho sempre à frente de pesquisa, desenvolvimento e trazendo novidades. Muito obrigado, professor. Grande abraço, muito obrigado.